Vamos aprender sobre vida de crescimento em Cristo, amém? Nós vamos aprender sobre os 3 pilares principais que o cristão deve saber e praticar. Vamos aprender hoje sobre os 3 pilares principais do cristão. Quais são os 3 pilares? Você está com a revista aberta aí? Fala comigo, vamos participar. Oração, estudo bíblico e obediência, ou praticar a palavra de Deus. Quando então nós temos um encontro com Cristo, nós recebemos a Jesus Cristo nos nossos corações, nós somos transformados, amém, irmãos? Transformados em quê agora? Na primeira lição, o que estava falando na primeira lição? Agora você é filho de Deus. E a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, a nossa vida é mudada, amém? Como diz Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a minha vida é diferente. E nós precisamos entender isso. No momento que você recebe a Cristo no seu coração, nasceu na família de Deus e recebeu tudo que precisa para viver a vida cristã abundante, que o Senhor nos fala, o Senhor Jesus nos diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas para vivermos esta vida abundante, a vida com Deus, a vida em Cristo, nós precisamos de 3 coisas, de praticar 3 coisas, muito importantes para o cristão: orar, ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E nós vamos ver essas 3 coisas aqui. Depois nós vamos ter a nossa reunião. Mas primeiro nós vamos ver e entender sobre os 3 pilares do cristão: oração, estudo da palavra e obediência à palavra de Deus. Começando por oração. O que é oração, queridos? Falar com Deus, ter um diálogo com Deus, ter comunhão com Deus. Quando digo que tenho comunhão com alguém, é porque eu tenho intimidade com essa pessoa, sim ou não? Isso quer dizer que eu converso com esta pessoa, que eu converso todos os dias. Se eu falar que eu tenho comunhão com o Giovanni que está aqui na minha frente, é porque eu vejo ele uma vez no ano e falo: oi, e aí, tudo bem? Não, quer dizer que nós conversamos todos os dias, quer dizer que nós trocamos ideia todo dia. Orar é falar com Deus, irmãos. É porque muitas vezes nós achamos que não sabemos orar ou não sabemos falar as palavras bonitas que o pastor fala, que o intercessor fala. Oh, Santíssimo, glorioso Deus, soberano, e vai, e aí... Não, queridos, Deus quer que você converse com Ele, francamente. Fala: Senhor, hoje eu não estou bom, não. Isso é orar, isso é falar com Deus. Fala: Senhor, hoje eu não acordei bom, não. Me ajuda, me fortalece. É orar, querido, é falar com Deus. É quando você estiver diante de uma situação difícil, complicada, é orar e falar com Deus. Fala: Senhor, me ajuda, me dá direção, me dá sabedoria, me dá inteligência para fazer isso. Para realizar tal tarefa, para realizar o trabalho, seja o que for. Comunhão com Deus é falar com Deus sobre tudo. Estou até adiantando a lição aqui. Aí ele faz a primeira pergunta: como é que o homem fala com Deus? Aí a resposta nós já falamos: orando. E continua: o que o trecho de 1 Tessalonicenses 5,17 nos manda fazer? Está lá 1 Tessalonicenses 5,17, está escrito lá o quê? É uma pequena frase: orai sem cessar. Ali está constantemente, depende da tradução, mas na maioria das traduções está escrito orai sem cessar. Orar sem cessar quer dizer o quê, queridos? Todo dia. Não é orar no ano novo, profetizando bênção para o ano novo, e orar só depois no outro ano novo, não. É todo dia. Falar com Deus é algo diário, constante. Amém? Sobre o que devemos orar? Filipenses 4,6. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos. Em o quê? Em tudo?
Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A resposta está lá na segunda frase. Sobre o que devemos orar? Tudo. E tudo no grego é tudo. Tudo, irmão. É tudo. Ah, eu posso orar pela minha família? Deve. Ah, pelo meu trabalho? Com certeza. Pela igreja? Tudo. Orar sobre tudo, querido. Devemos orar sobre tudo. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, oração, súplica e ações de graça, ou seja, sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas, ore e fale com Deus. Porque se orarmos sobre todas as coisas, o que Deus promete que iremos experimentar. A continuação aí, Filipenses 4:7, o próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus guardará os vossos corações. Quando oramos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, o Senhor nos renova, o Senhor traz descanso. Isso é descansar em Deus, querido. Esse é o entendimento do descansar em Deus. É saber que todas as coisas que precisamos são conhecidas dEle e agora está nas mãos dEle. E agora não depende mais de você, depende de... Amém? E a paz do Senhor vai encher o seu coração. Continuando, o alimento físico é necessário para a vida física. Sem alimento a pessoa torna-se fraca e inevitavelmente doente. Isso também é verdade em termos espirituais. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Somos alimentados através da palavra de Deus, pela palavra de Deus em nós. Qual foi a ordem que Jesus nos deu em relação à Bíblia, em relação à palavra, que é tão importante para examiná-la? Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Está lá? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Quando o Senhor Jesus deu uma palavra dura para os discípulos, os repreendeu, os exortou, um monte de discípulo de Jesus foi embora. Não sei se você leu a palavra, como eu já li algumas vezes, pretendo continuar lendo muito mais. Que nós temos que entender que Jesus não tinha só 12 discípulos. A palavra nos mostra nos evangelhos que, quando ele foi mandar eles evangelizarem, ele mandou 70 evangelizar nas cidades, de duplas. Amém? Então não tinha só 12, mas no final só tinha 12. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele exortou os discípulos, deu uma palavra ali mais pesada, e aí a galera levantou e foi embora. Falou, dura é esta palavra, Senhor. Quem poderá suportá-la? Aí Jesus olha para os 12 e fala, vocês não vão também não? O que vocês estão esperando? Vocês não vão junto com eles não? Ao que Pedro levanta e diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É só a palavra de Deus que tem as palavras de vida eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só temos vida verdadeira em Jesus. E só conhecemos o caráter de Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, através da sua. Como a leitura da palavra nos ajuda? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Mateus está firme lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pode ler, irmão, pode falar. Amém. A palavra de Deus, ela nos
ensina, repreende, corrige, instrui, nos prepara, nos capacita. É tudo, queridos, ela é o nosso alimento. Nos direciona. Em tudo. Ela nos ensina, repreende, corrige, instrui. Ou seja, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra tudo aquilo que precisamos saber, ela nos dá a direção. E a palavra nos diz também, a própria palavra nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Sabe por que tem tanta coisa esquisita, estranha na igreja hoje? Falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Se a igreja conhecesse de fato e de verdade a palavra de Deus, não existia tanto escândalo, não existia tanta bagunça, não existia tanta seita, não existia tanta coisa errada na igreja. A igreja que eu estou falando não é a nossa igreja, eu estou falando da igreja como um todo. Amém? O povo perece por falta de conhecimento, conhecimento da palavra de Deus. Porque aí quando surgisse um falso profeta falando, não, mas ele está fazendo algo que não está na palavra. Algo que não vem de Deus, algo que não está descrito na palavra de Deus. Então, não é de Deus. E ponto. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Como é que a sua fé cresce? Isso. Exato, pode repetir alto agora, para todo mundo ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A nossa fé cresce, queridos, quando ouvimos a palavra de Deus. Quando cada vez mais nos alimentamos da palavra de Deus. A nossa fé vai crescendo, à medida do nosso conhecimento de Deus, à medida do nosso conhecimento da palavra de Deus. A palavra é o caráter de Deus. À medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos conhecendo o caráter de Deus. E a nossa fé vai sendo aumentada. É lendo a palavra de Deus é que você vai entender que Deus é o Criador dos céus e da terra. Você vai entender que Jesus morreu na cruz por você. Você vai entender as obras realizadas por Cristo e as obras que têm que ser realizadas por você e por mim. E assim por diante. É através da palavra de Deus. E quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé cresce. Porque vamos conhecendo mais a Deus. Quando devemos ler a Bíblia? Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11. Mateus. Vai lá, Mateus, desiste não. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, ao estudo diário da palavra de Deus, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. O que é a pergunta? Quantos devemos ler a Bíblia? Diariamente, todo dia. Todo dia. Todo dia. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Devemos ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Sempre. Contextualizar o final. Agora tem aqui digital, ó, a minha Bíblia aqui, ó. Eu tenho duas Bíblias de estudo, Bíblia no celular, Bíblia no bolso, no carro, na igreja, em casa. Continua. Todo dia tem palavra, tem versículo. Sim. Acompanhar, ver.
Olha que absurdo. Todo dia tem palavra. No mínimo, uns 3, 4 versículos no dia. No grupo da igreja tem, é certeza. Certeza. Tem uma palavra. Isso. Então, queridos, os dois pilares importantes, oração e estudo da palavra e leitura da palavra, salvo me engano, não lembro qual pregador, se foi o Billy Graham, Benny Hinn, qual deles foi perguntado. Pastor, qual que é o mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Aí ele fez a pergunta para a pessoa, qual que é mais importante para o passarinho que está voando? A asa direita ou a asa esquerda? Ele falou, como assim? Ele falou, aí. Qual que é mais importante para o cristão, orar ou ler a Bíblia? Ele falou, os dois. Os dois têm que andar juntos. Se você só orar e não tiver conhecimento da palavra, você não vai saber orar. Porque você tem que ter conhecimento da palavra para poder orar. Se você só ler a Bíblia e não orar e não falar com Deus e não tiver comunhão, você também não vai ter revelação, a rema do Senhor. Você vai ler ali como se fosse um livro. Então, as duas coisas são super, ultra, mega, power importantes. Amém? Não funciona. Lembra do passarinho. Qual que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Os dois. As duas asas é importante. Mas aí na lição ele vai além, não é só orar e ler a Bíblia. É o último aí, obedecer, obediência. A chave para continuar crescendo na vida cristã é obedecer à vontade de Deus. Achei que era a minha. Saber a importância da oração e do estudo bíblico, ele ainda fala, é de pouco valor, a menos que apliquemos a nossa vida. Isso não é só importante, isso é super, ultra, mega, power importante, irmãos. Precisamos colocar tudo que oramos, que buscamos e que lemos na palavra de Deus em prática. Amém? Que é o que está descrito lá em Tiago. O que está descrito lá em Tiago? Tiago 1:22. O que está escrito lá em Tiago 1:22? Exatamente. Sede, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus, enganando a vós mesmos. Ele ainda dá uma cutucada. Por quê, irmãos? Porque orar e ler a palavra de Deus é super importante para o crente, é o que te alimenta, é o que te direciona, é o que enche o seu coração de fé, é o que traz paz. Mas se tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você orou, não for colocado em prática, o que vai ter resolvido? É a mesma coisa de fazer um curso EAD e não colocar em prática. Se eu faço um curso de natação online, vai imaginando aí. Se eu faço um curso de natação online, eu vi lá que eu tenho que... É igual o Pablo Marçal, não sei se vocês já viram algumas palestras dele, eu já vi uma dessa dele, eu ri demais. Não, agora eu sei nadar, eu sou maratonista, não sei o quê, Ultraman, que você bate aqui, o segredo é virar a cabeça e tal. Na teoria todo mundo sabe. Na teoria eu dirijo Scania, na teoria eu sou piloto de avião, na teoria eu sou advogado, Na teoria todo mundo é, irmão. Na teoria todo mundo é crente, mas na prática, não. A diferença do cristão verdadeiro para o cristão que não é verdadeiro é porque aquilo que ele ora e aquilo que ele lê da palavra de Deus, ele põe em prática. É exatamente isso que Tiago está falando. Sede, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Não adianta, querido, você viver de teoria. Não adianta a gente falar de oração aqui e não
orar, falar de leitura da palavra e não ler. Não adianta nada, o pastor pode falar aqui, espumar, deitar, rolar. Não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado para você, tudo aquilo que Ele tem colocado para você. Amém? Quando eu falo para você, querido, eu falo para você, para mim, para todo mundo. Se não formos praticantes do Evangelho, de nada adianta. Ninguém vive de teoria. Vou fazer uma pergunta básica para você aqui, que já fizeram na faculdade na minha época. Você que está aqui, se você tivesse um problema de saúde, só analisa, mentaliza aí, irmão. Se você tivesse um problema sério de saúde, problema no coração, na coluna, sei lá, qualquer problema. Qual médico você ia procurar? O que acabou de sair da faculdade, que nunca operou ninguém, não tem experiência, não sabe de nada? Presta atenção. Ou você ia procurar alguém que é experiente, experimentado, que já viveu isso, já sabe, já teve trocentas experiências diferentes? Quem? Fala para mim, responde. O que acabou de formar, se você sabe se vai dar certo, se não vai? Se você vai ser uma cobaia na mão dele ou não vai? Aí eu faço a mesma pergunta para você agora, que é cristão. Quando alguém do mundo está precisando de alguém, ele vai procurar alguém que não ora, que não lê a Bíblia, que não testemunha do amor de Deus com a sua vida, ou vai procurar alguém que ele vê que ora, que ele vê que busca, que ele vê que testemunha? Entenderam agora? É isso, irmão. Nós vamos fazer diferença no mundo quando o mundo olhar para nós e ver diferença. Não adianta ser cristão de boca. Porque cristão de boca todo mundo é. Todo mundo que não tem religião fala que é cristão. Ah, eu acredito em Deus. Ah, sim, eu acredito. Ah, você vai na igreja? Não, não vou não. Ah, você ora? Não, não, também não. Ah, mas o que você faz então? Não, mas eu acredito. Não adianta, irmão. Não resolve. Isso não muda nem a sua vida, nem a vida dos outros. O que as pessoas vão olhar para nós e ver a diferença é o testemunho. É a sua vida na prática. Amém? Como podemos provar que amamos a Jesus? João 14, 21. Olha lá, 14, 21. Quando é que você prova que ama a Jesus? Que ama a Deus de fato e de verdade? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Tanto que isso é profundo e poderoso. Provamos que amamos a Jesus, querido. Não é porque a gente ajoelha, ora e chora, Jesus, eu te amo. E a hora que Jesus fala, então vai lá, apacenta as minhas ovelhas, igual ele falou para Pedro. Fala, não, Jesus, isso é coisa do pastor, não tem nada a ver com isso não. Confia, irmão, confia que é assim, vai. Provamos que amamos a Deus quando obedecemos a Ele, obedecemos a sua palavra. A palavra é o caráter de Deus. Obedecemos a palavra de Deus, obedecer a Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando obedecemos a Deus, nós mostramos que amamos a Ele. Não tem como você dizer da boca para fora, eu amo o Senhor Jesus, oh, aleluia. Jesus Lord, glória a Deus, oh, glory, holy, holy. Não tem jeito. Se da porta para fora ali, irmão, alguém te pede ajuda, alguém te pede oração, você fala, não, fala com o pastor lá que esse departamento é dele. Como assim, irmão? Existem pessoas que só vão ser alcançadas por você. Isso não estava nem na palavra aqui não, mas eu já estou colocando. Existem coisas, queridos, que só você vai poder fazer. Pessoas da sua família que só você vai poder alcançar. Existem pessoas que só o seu testemunho é quem vai impactar. Porque essas pessoas só têm contato com você.
Essas pessoas não têm contato com o pastor, com o líder, com o intercessor, com o irmão de oração, com fulano, ciclano, beltrano. Não, é você. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, de impactar as pessoas que estão próximas a cada um de nós. Amém? Então concluímos que obedecemos a Deus, que amamos a Jesus, obedecendo a sua palavra. Os 3 pilares do cristão: orar, ler a palavra de Deus e obedecer. Orar sem cessar todos os dias. Leitura da palavra também, mesma coisa, diariamente. Temos que estar alimentados da palavra de Deus. E o terceiro e mais importante de todos, colocar a palavra de Deus em prática. Ser depois praticantes, não somente ouvintes da palavra de Deus. Amém? Qual o resultado aqui? Já concluímos, mas a conclusão aqui é a última pergunta. Abre lá Mateus, João capítulo 15, versículo 10. Qual o resultado disso? De guardarmos os mandamentos de Cristo, de obedecermos a sua palavra. Qual é o resultado? Qual o propósito disso? Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós somos cheios de Deus, somos cheios de Cristo, somos cheios do amor. Jesus Cristo é o amor encarnado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o amor encarnado. Quando estamos cheios da palavra, estamos cheios de Cristo. Quando estamos cheios de Cristo, estamos cheios do amor dele. Esse é o propósito, querido. Que nos enchamos do amor de Cristo. Porque só o amor de Deus, só o amor de Jesus Cristo, querido, vai fazer a diferença lá fora. Vai fazer a diferença na sua casa, vai fazer a diferença no seu trabalho. É só o amor de Cristo em nós. Porque nós em nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. Mas com Cristo em nós, com o amor de Cristo em nós, queridos, tudo muda. Jesus enche o seu coração de amor, de compaixão, te dá empatia para ver a dor do próximo, para ver a dor daquele que está do seu lado, aquele que está perto, aquele que está longe. E o seu coração é cheio de amor. E quando o diabo, ele quer fazer você esfriar, quer fazer você desistir, querido, ele vai atacar esses 3 pilares da vida do crente: oração, leitura da palavra e obediência. Ele vai fazer com que você não tenha tempo para orar, com que você não tenha tempo para ler a palavra de Deus, e vai fazer com que você não obedeça mais a palavra de Deus. Que você seja guiado não mais pela palavra de Deus, mas para aquilo que você pensa, para aquilo que fulano acha, para aquilo que fulano falou. E assim por diante. E aí a sua vida cristã vai caindo. Vai perdendo o propósito. O amor de Cristo não mais enche mais o seu coração. Porque você parou de ler a palavra, porque você parou de orar, porque você parou de buscar em Deus a direção, porque você parou de obedecer a palavra de Deus. E é isso que o diabo faz, irmão. Ele joga trabalho, ele joga impedimento para que você deixe de orar, para que você deixe de ler a palavra, para que você deixe de obedecer a palavra de Deus. E aí, o amor de Deus vai... Que diz a palavra de Deus: por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Por que o amor de muitos está esfriando? Falta de comunhão com Deus, falta da palavra de Deus, falta do conhecimento de Deus. Amém? Essa é a nossa lição de hoje. Os principais princípios que o cristão deve seguir, irmãos: orar, ler a palavra de Deus e obedecê-la.
colocar em prática.